Boa noite a quem veio só para as práticas do yogas do sonho e do sono. Nós estamos fazendo a prece de Tapiritsa, que é na perspectiva do Yundrumbon, a grande representação do Dzogchen, e nós estamos fazendo essa prece em homenagem a Lopon Tenzin Nadak, Yongdzin Rinpoche, Sua Santidade, que há alguns dias atrás adentrou para a Nirvana, e nós tivemos na semana passada um conjunto de preces, e hoje nós, aí para os próximos dias, vamos fazer a prece de Tapiritsa. Faz todo sentido trazer essa prece para os yogas do sono, né, que é uma prática Dzogchen, é uma prática na perspectiva dos ensinamentos da grande perfeição. Então, nós vamos iniciar fazendo a prece de Tapiritsa e uma breve meditação associada a essa prática. Ah, conseguem ver minha tela? Sim, tá bem. Perfeito. Que maravilhoso! És a emanação coração de Kuntunzão. O teu corpo aparece como um cristal branco e luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que é autoliberta de ilusão, que é o samsara da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se na nossa mente natural. Nessa vastidão, dispõem-se as 3 dimensões, que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, neste exato momento, o grande significado para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Vamos, por um instante,
conforme instrução de Tenzin Wangyal Rinpoche, permanecer no estado natural. Quem ainda eh, tem dificuldades, ou é um praticante que ainda não praticou chinês, que tem ainda não sabe exatamente o que é a mente natural, eu tenho muita facilidade e acabo usando como recurso visualizar flutuando no céu azul, num dia claro de outono, sem nenhuma nuvem, e num instante dissolver meu corpo, permanecendo somente a presença. Relaxe, mantenha a consciência relaxada. Bem, nós estamos nos yogas do sono. Já há algumas semanas iniciamos os yogas do sono. Nós estamos no capítulo 22. Nós fizemos a leitura no encontro anterior do capítulo 23, que era sobre a prática e a relação dos yogas do sono com o Dzogchen, toda a apresentação disso. E eu queria voltar hoje para o capítulo 22 e depois nós vamos para o capítulo 24. Quem fez o estudo e o ciclo dos yogas dos sonhos lembra que existem três
tipos de sonhos de acordo com o Tantra Mãe. O sonho sansárico, que é o sonho da ignorância. Lembram que tem o sonho da ignorância, o sonho sansárico, que é aquele sonho em que aparece um monte de imagens, de sons, que a gente não sabe o que está fazendo naquele lugar, aquele monte de coisa está acontecendo, a gente não vê sentido naquilo. Muitas vezes tudo aquilo é só imagem da nossa noite, do nosso dia, e um monte de coisa que fica passando ali na nossa cabeça. O sonho de claridade, que é a experiência mais profunda, um nível mais profundo de sonho, em que nós temos acesso a ensinamentos, surge a clarividência, no sonho de claridade. E um terceiro nível mais elevado é o sonho de clara luz, que é a experiência direta da iluminação, a experiência da base, né? A mente desperta. Então, esses três níveis de sonho também existem nos yogas do sono. Um tipo de sono que é o sono da ignorância, um tipo do sono que é o sono da claridade. Não, perdão, é o sono o sono da ignorância, o sono sansárico e o sono da clara luz. Um pouquinho diferente do yogas dos sonhos, mas também em três níveis. Então, o primeiro nível é o sono da ignorância. O sono profundo é o sono da ignorância. Não importa quantas noites dormamos, todas as noites, por 30 ou 90 anos, nós não conseguimos parar de dormir. Ele é necessário para nós como seres sansáricos. Ele nos sustenta. Essa escuridão é a grande ignorância, porque é incomensurável. Nós experienciamos o sonho de ignorância como um vazio, um espaço em branco, onde não há percepção de um eu, não há consciência e não se formam memórias. Sabe aquela noite que você deita, apaga e de repente você está acordando? Não tem um sonho, não tem um nada, só escuridão plena, né? Você apagou, dormiu, apagou. E de repente parece que alguns minutos depois você está acordando. Esse é considerado o sono da ignorância. Não tem um eu desperto, você não sabe que você está ali, simplesmente caiu a chave. E principalmente não se formam memórias. Às vezes as pessoas dizem, eu não lembro dos meus sonhos, eu não lembro do sonho, eu não lembro da noite, eu não lembro do que aconteceu, né? Tá na perspectiva desse sono da ignorância. Pense em um dia longo e cansativo, em um tempo chuvoso, em um jantar pesado e no sono que resulta disso, no qual não há clareza nem senso de identidade. Nós desaparecemos. Uma das manifestações da ignorância na mente é a sonolência mental, que nos leva a essa dissolução na inconsciência. A ignorância intrínseca é a principal causa do sono. As condições secundárias necessárias para sua manifestação estão ligadas ao corpo e ao cansaço do corpo. Então, uma mente, de alguma forma, tem o sono da ignorância como um elemento na mente, mas está muito focado também ao corpo, né? E ao cansaço do corpo, na perspectiva do sono da ignorância. Aquele dia que a gente trabalhou demais, que o corpo está super cansado, que a gente não dá conta de
simplesmente apaga de exaustão, né? A tendência é que a gente não consiga sequer recordar dessa noite de sono. E é isso a tradição chama de sono de ignorância. O sono samsárico é o segundo tipo de sono. É, e o segundo tipo de sono. E é o sono samsárico, o sono de sonhos. Esse tipo de sono é chamado de grande ilusão, porque parece não ter fim. Esse é um ponto importante. Yogas dos sonhos é Tantra. Como ele é Tantra, os níveis dele são tântricos. Então eu tenho um nível lá que eu chamo de sonho sansárico, as imagens do dia a dia, a clarividência e a clara luz. Nos yogas do sono, aquilo que nós estamos achando como evoluído nos yogas do sonho, nos yogas do sono, nós olhamos para aquilo e dizemos: isso é sonho sansárico, isso é sono sansárico. Porque aquilo que nós dizíamos é muito importante desenvolver a lucidez no sonho para que eu possa manusear aquilo tudo que surge, para que eu possa manipular o sonho, para que eu possa transformar uma coisa em outra. Na perspectiva do yogas do sono, quando eu olho para aquilo tudo é samsara, porque aquilo tudo é eu fazendo algo. É a minha mente projetando, é a minha mente transformando. Então, é um nível tântrico, mas que na perspectiva da clara luz, dos yogas de clara luz, dos yogas do sono, aquilo tudo que está acontecendo ali é samsara. Então, lá nos yogas do sonho, Rinpoche chamava atenção. Tudo isso é muito importante, serve para flexibilizar a mente, mas o mais importante é a experiência direta da mente natural. Se no sonho samsárico nós ficamos perdendo tempo com tudo aquilo que surge no sono samsárico, nós não experienciamos a clara luz. Nós não experienciamos no sonho e no sono a perspectiva da mente iluminada. O sonho samsárico é como dar um passeio no centro de uma grande cidade, onde todos os tipos de coisas acontecem. As pessoas se abraçam, brigam, conversam, se abandonam, há fome e riquezas, as pessoas administram negócios e roubam, há lugares bonitos, feios e assustadores. Manifestações dos seis reinos podem ser encontradas em qualquer cidade. E o sonho samsárico é a cidade dos sonhos, um reino ilimitado de atividades mentais geradas pelas marcas kármicas de ações passadas. Ao contrário do sonho da ignorância, no qual a mente grosseira ativa quase cessa, a mente quase cessa, o sonho samsárico exige a participação da mente ativa. Enquanto o corpo nos chama para o sono da ignorância, as atividades emocionais, perdão, a atividade emocional é a principal causa dos sonhos. As causas secundárias são as ações baseadas no que gera o samsara, apego e aversão. Identidade, apego e aversão, os três venenos. Então, mesmo no sonho lúcido, há uma identidade, há apego e há aversão. Mesmo no sonho de claridade, há uma identidade, há apego e há aversão. Né? Tem um ego ali. No sonho de clara luz, no sonho de ignorância, não há
o reconhecimento sequer do que está acontecendo. Há um apagão, né? Some tudo. No sonho sansârico é o ego se movimentando. E no sonho de clara luz é a experiência da iluminação. Então nós entramos no terceiro nível do sono, que é o sono da clara luz. O terceiro tipo de sono, que é realizado por meio dos yogas do sono, em algumas tradições, para quem já visitou alguma outra tradição e vai trabalhar com os 6 yogas, yogas de clara luz. Você vai encontrar com o nome de clara luz também a perspectiva do yoga do sono. É o sono de clara luz, também chamado de sono de claridade. Ocorre quando o corpo está adormecido, mas o praticante não se perde na escuridão dos sonhos, mas em vez disso permanece no estado desperto e puro, no estado da mente natural, no estado de claridade, no estado de clara luz. A clara-luz é definida, na maioria dos textos, como a união entre vacuidade e luminosidade, como vazio e luz. Quando praticamos ali a mente não dual, o estado, a base, o estado natural, muitas vezes nós usamos a imagem que nós utilizamos hoje da mente céu, como uma forma de acessar esse estado natural. Céu aberto, amplo, vazio. A consciência que conhece o céu, clara luz, claridade. Então, sempre que nós usamos esse binômio de vazio luminoso, é essa experiência de mente-céu, essa experiência de uma mente que se funde ao espaço. A clara luz é definida, na maioria dos textos, como a união entre vacuidade e luminosidade. É a lucidez pura e vazia que constitui a base do indivíduo. Na experiência da base, da mente natural, é muito comum que surja o que eles vão chamar de radiância. Então, nós estamos ali nessa perspectiva do céu claro, no dia de outono, com toda a perspectiva de um corpo que se dissolve, que permanece só a consciência, nós sentimos uma energia que brota, né? Nós sentimos uma luminosidade que brota e que fica fluindo, né? E que eles chamam muitas vezes chamam de radiância, disso que vem e que brilha. É a lucidez pura e vazia que constitui a base do indivíduo. Clara refere-se à vacuidade, a mãe, a base, kunsh. Luz refere-se à luminosidade, o filho, rigpa, a consciência intrínseca pura. Clara luz é a realização direta da união de rigpa e da base, da lucidez e da vacuidade. Por isso nós dizemos, e Rinpoche sempre chama atenção, a experiência é quando a mãe encontra o filho. Quando a claridade encontra a luminosidade. Quando o vazio e luminosidade se encontram. Então, clara luz é o reencontro da mãe e do filho. É a lucidez pura e vazia que constitui a base do indivíduo.
Clara refere-se à vacuidade, ao vazio. A mãe, a grande mãe, a base, a conche. Luz refere-se à luminosidade, à consciência, o filho, a consciência pura. Então, numa analogia à mente-céu, a experiência que nós fazemos quando o corpo se dissolve na experiência do céu claro, isso é vazio, isso é o claro. Luz é a consciência que conhece, é o estado desperto, é a consciência ali. Então, essa é a relação, né? Isso é o ensinamento do Dzogchen, assim. A luminosidade, o filho, Rigpa. O que que é Rigpa? O estado desperto. É aquela consciência no céu ali, fundida ao céu, conhecendo tudo e toda a luminosidade vindo. A consciência intrínseca pura. A clara luz é a realização direta da união de Rigpa, consciência da base e da vacuidade, né? Da base, da lucidez, com a vacuidade, com o espaço aberto, com a claridade. A ignorância é comparada a um quarto escuro no qual você está dormindo. Isso é ignorância. Tudo escuro. Nada se vê, nada é possível encontrar. A lucidez é uma lâmpada. Não importa há quanto tempo o quarto esteja escuro. Esse é um ponto fundamental. Porque a luminosidade, ela não julga. A mente, a consciência, a luz, ela não julga. Ela não pergunta quanto tempo esse quarto estava escuro. A hora que ela brilha, ela brilha. E tudo que ela toca se ilumina. Uma hora ou milhões de anos, no momento em que a lâmpada da lucidez se acende, o quarto inteiro se torna luminoso. Não julga. Há quanto tempo? Por que não antes? Por que só agora? A hora que a mente da luminosidade, a mente da consciência acende, ela ilumina tudo. Essa é a integração no Dzogchen. A hora que a consciência, a hora que a consciência é desperta, tudo passa a ser lido a partir da consciência desperta. Isso é Rigpa. E aí tudo tem um novo colorido a partir da mente despertar. Há um Buda, há um Buda na chama dessa lâmpada que se acende. O Dharmakaya. Você, a tua consciência é essa luminosidade. A tua consciência é essa luminosidade. Você é a clara luz. Ela não é um objeto de sua experiência num estado mental. Quando a lucidez luminosa, quando a lucidez luminosa na escuridão é bem-aventurada, clara, imóvel, sem referencial, sem julgamento, sem centro ou circunferência, essa é a clara luz. E esse é um ponto importantíssimo na prática, principalmente na prática Dzogchen. Não há centro e não há circunferência. Não há centro e não há periferia. A consciência do vazio é completa. A consciência da claridade é completa. A mente desperta é completa.
Esse é um ponto importante. Quando o pensamento é percebido na lucidez, sem apego e sem aversão, ele se dissolve. Então, como é que a gente consegue perceber o que está acontecendo? Quando a gente está em absorção meditativa, está ali na prática, mesmo que mente-céu, ou uma prática de claridade, clara luz, e os pensamentos passam e ficam, é um sinal que a gente ainda está desenvolvendo a prática. Quando os pensamentos simplesmente fluem e eles vão e vêm, e sem apego nem aversão, eu me relaciono com eles, eu comecei a integrar a prática no meu dia a dia. O Dzogchen, a grande perfeição. Controlar, querer mudar, querer que as coisas sejam da forma com que nós intuímos, pensamos ou desejamos. Estar o tempo todo julgando, dizendo como uma coisa deve ser, por onde ela deve ir, qual que é o melhor caminho, qual que é. Tudo isso diz do nosso processo de desenvolvimento. Agora, se eu consigo deixar como está, esse é um ponto importante, porque esse é um dos principais ensinamentos do Yongzhen Rinpoche. Deixe como está. Deixe como está. Está perfeito e completo da forma com que está. Nós começamos a integrar a nossa vida, a nossa prática, ao dia a dia. Quando o pensamento, o objeto da lucidez, se dissolve, o observador ou o sujeito também se dissolve. De certa forma, o objeto se dissolve na base, e quando o sujeito se dissolve, ele se dissolve em Rigpa. Ele se dissolve na própria consciência. Esse é um exemplo que pode ser arriscado, pois pode-se pensar que há duas coisas, a base e Rigpa, e isso seria um equívoco. É como quando nós estamos na perspectiva da mente-céu e nós falamos se dissolve no céu. Chega um momento que não há diferença entre eu, no sentido da consciência ali, e o céu. É só uma consciência desperta. Então, como nós trabalhamos com conceito, nós vamos falar de Rigpa e vamos falar. Ele usou luminosidade? Peraí. O base e Rigpa, como se fossem duas coisas. Na integração, na perspectiva da iluminação, não há distinção entre base e Rigpa. Tudo é Buda. Isso seria um equívoco, né? Elas são tão inseparáveis quanto a água é inseparável da umidade. Se falou de água, você está falando de umidade. É o objeto e sua característica, né? São descritos como dois aspectos da mesma coisa, para nos ajudar a entender, para relacionar os ensinamentos à aparente dicotomia entre sujeito e objeto. Mas a verdade é que nunca há um objeto separado de um sujeito. Há apenas uma ilusão da separação, que nós chamamos muitas vezes de heresia da separatividade, quando nós compreendemos ou decidimos que as coisas são separadas, quando não são.
Vamos dar uma olhada no capítulo 24, e aí a gente abre para discussão. Nós temos uma Dakini específica, a deusa do sono, é, que é a Dakini Seude do Drelma, né? Na página 222, nós temos a imagem dessa Dakini, né? Aí, que é a Dakini não dos sonhos, porque aqui no Yogas dos Sonhos o Rinpoche não nos apresenta a Dakini, que é a deusa azul do sono, mas nos Yogas dos Sonhos nós trabalhamos com a perspectiva dessa Dakini em específico. O Tantra Mãe ensina que a Dakini é a protetora e guardiã do sono sagrado. É importante estabelecer uma conexão com sua essência, que também é a natureza da prática, para que ela possa guiar e abençoar a transição do sono não lúcido para o sono lúcido. Seu nome é Selde Dudralma. Seu nome se traduz como aquela que clarifica além da concepção. Ela é a luminosidade oculta na escuridão do sono comum. Tem uma pergunta aqui no chat, eu vi que subiu aqui. Em que página está a Dakini? A Dakini está na página 221, Anthony. 221. 222 tem a Dakini, tem a imagem dela. Na prática do sono, propriamente dita, ela não tem forma. Nós vamos nos relacionar com essa Dakini no Yogas dos Sonos, mas não com a forma dela, e sim com a luz dela, com a luminosidade. Inclusive, dentro dos yogas do sono, nós adormecemos com uma vela acesa ou com uma pequena lâmpada. Então, a prática do yogas do sono tem a perspectiva do olhar para a luz. Como no Dzogchen, nós olhamos para o sol, nós olhamos para a luz, nós olhamos. Na prática dos yogas do sono, nós fazemos a integração da luz externa com a luz interna. Então, diferente da prática dos sonhos, aqui o nosso objeto é a própria luz, é a luminosidade. E essa luz nós reconhecemos como a Dakini, como o céu de Dudralma. Na prática do sono propriamente dita, ela não tem forma, mas quando estamos adormecendo, ela é visualizada como uma esfera brilhante de luz, um tigre. Visualizamos a luz em vez de uma forma, como as sílabas usadas no Yogas dos Sonhos, porque estamos trabalhando no nível da energia que está além da forma. Na prática tântrica, nós usamos a forma, nós usamos a cor, nós usamos os objetos, nós visualizamos coisas. Na prática do Dzogchen, yogas do sono, nós vamos só à base, à luz, à luminosidade. Por quê? Porque está além da forma. Buscamos dissolver todas as distrações, como dentro e fora, eu, outro. Ao visualizar uma forma, a mente tem o hábito de pensar nessa forma como algo diferente dela mesma. Mas precisamos ir além do dualismo. A Dakini é a representação da luz, da clara luz. Ela é o que já somos em nosso estado puro, clara e luminosa. O que é a clara? A mãe. O que é a luz? A luminosidade? O filho? Rigpa.
Como mente céu, clara, o céu, luz, a mente que conhece. Então, é clara a luz. Assim também é a própria Dakini céu de Drelma. É clara luz, é luminosidade. Na prática do sono, nós nos tornamos essa luz. Nós nos tornamos a Dakini. E é nessa luz, repousando nessa luz, que nós fazemos a prática propriamente do sono. Quando desenvolvemos uma relação com o céu de Drelma, nós nos conectamos com a nossa natureza mais profunda. Podemos ampliar essa conexão nos lembrando dela o maior número de vezes possível durante o dia. Podemos visualizá-la na forma de Sambhogakaya, branca, pura, luminosa e bela. Seu corpo translúcido é totalmente feito de luz. A forma Sambhogakaya é essa forma da visualização que nós fazemos durante as práticas. Em sua mão direita, ela segura uma faca curva. Em sua mão esquerda, uma taça feita da copa de crânio, do topo de um crânio, e ela permanece no centro do coração, sentada em um disco de lua branco sobre um disco de sol dourado, que, por sua vez, está sobre um belo lótus azul de 4 pétalas. Como na prática do Guru Yoga, imagine-se dissolvendo-se nela e ela em você, misturando suas essências até que se tornem uma só. Onde quer que esteja, ela está com você, residindo em seu coração. Quando comer, ofereça-lhe alimento. Quando beber, ofereça-lhe bebida. Quando conversar com ela, se estiver num espaço em que possa ouvir, deixe-a falar com você. Isso não significa que você deva enlouquecer, mas você pode usar sua imaginação. Isso é, isso é um ponto bem importante. Há muitas práticas de oferenda, por exemplo, que nós fazemos a oferenda no altar, que nós fazemos a oferenda num determinado lugar. Agora, práticas de integração como essa, em que nós começamos a conviver com a perspectiva da deidade em nós e usamos como suporte, nós podemos, e tem alguns ensinamentos, Patrul Rinpoche, de uma outra linhagem, ensinava muito isso, no Palavras de Meu Professor Perfeito, é isso? Eu acho que sim, não lembro exatamente. Mas que nós devemos visualizar quando nós nos alimentamos sendo oferecido para um Buda que reside em nós e que esse Buda se alimenta do nosso alimento. Então, quando nós comemos, nós lembramos de Sérgio do Delma e oferecemos a comida a ela. Quando nós tomamos a água, alimento, o líquido, nós recordamos de Sérgio do Delma e oferecemos o alimento a ela. Quando nós vemos uma coisa muito bonita, ela está em nós. Ela, sede do Drelma, somos nós. Então, nós oferecemos a ela a beleza do que nós vemos. Tem uma historinha de Charles Tuco Rinpoche, quando ele veio no Brasil, ele veio morar aqui no Brasil, e aí a Lama Tseren está com ele no carro e precisam passar no supermercado por alguma coisa. E aí ele diz, eu vou junto. E aí levam ele no supermercado, a hora que ele entra no supermercado, eles entram, quando eles veem cadê o Rinpoche, ele está parado na porta do mercado vendo tudo aquilo, recitando um mantra. E aí a Lama Tseren vem falar com ele, fala, por que que você parou, né? Você não vai entrar? Ele falou, não, eu estou oferecendo tudo isso aqui a Tara.
né, a tara vermelha, que é a Dakini, com quem ele tem conexão. E aí a Lama Tsering diz, mas você não pode oferecer, isso não é teu. Ele fala, não, eu estou oferecendo tudo aquilo que meus olhos estão vendo. Eu estou oferecendo toda a minha experiência disso aqui, da riqueza de tudo que está aqui. Isso mostra a conexão com a Dakini, a conexão, a constante conexão. Um praticante de yogas do sono, né, tem essa conexão com sede do Drelma, como uma Dakini presente em seu coração, que está lá sempre, o tempo todo, o dia todo, com uma mão empunhando uma faca curva, sobre um disco de sol e sobre um lótus azul, no coração. Só que o que ela representa? A luz, a luminosidade. Ela é a clara luz. Outro dia, eu falo, mas tem mais de um ano, o Rinpoche ele postou uma foto no Facebook dele em que ele está assim com uma placa cheia de lâmpadas no quarto dele e ele está meditando, olhando diretamente para aquelas lâmpadas. E aí ele colocou só uma mensagem, né? A necessidade da integração da luminosidade externa com a luz interna. No yogas do sono, do sonho, do sono, a gente precisa fazer essa prática. E logo mais o livro vai trazer algumas formas de fazer isso, né? E uma delas é a gente trabalhar com uma lâmpada pequena acesa no quarto enquanto nós adormecemos, ou como os tibetanos fazem com uma lamparina, com uma vela que fica acesa do lado ali da cama do praticante, em que ele adormece olhando para aquela luz, para que a luz interna se reconheça ali, para que a consciência desperta se reconheça naquela chama, naquela luz acesa. Então, a prática de yogas dos sonhos é um pouquinho diferente de yogas do sono, porque há necessidade dessa conexão com a luz, com a luminosidade. Alguma pergunta, gente? Então, nós continuaremos. Eu queria só Oi, um Marcos. detalhe. É, eu sempre aprendi que existe uma prece que a gente pode fazer essa dedicatória. No Dzogchen também existe essa, Sim. essa prece que se faz aí antes de se alimentar, de beber. Hum, aí eu não saberia te dizer, porque aí você diz dessa oferenda, né? Quando nós oferecemos o alimento, cada professor vai ensinar de uma forma, cada professor vai dar uma instrução quanto a isso, né? Eu já vi algumas instruções, mas eu acabo, quando faço uma oferenda assim, acabo fazendo de uma forma um pouco mais livre. Mas pode ser que tenha, sim, alguma prece específica. A gente até pode perguntar aí ao Geshe-Dema, ao Rinpoche, quando tiver oportunidade, né, uma prece antes de comer, antes de beber, em que nós fazemos essa oferenda, né? Mas tem, eu já vi algumas antes da refeição, se eu não me engano, não vou falar assim, mas já vi alguma sadhana, alguma prece para esses momentos. Cada professor, cada linhagem, cada mosteiro vai ter um ensinamento, né, de um tipo de prece, como praticar. Perfeito. Vamos à dedicação? Denis, Oi. eu não sei levantar a mãozinha, mas não sei- eu sei que não cabe aqui, talvez no sono, que estamos no outro assunto, mas eu gostaria de compartilhar um sonho que eu Hum, tive na,
na noite em que do falecimento, que depois no dia seguinte a gente recebeu a notícia do falecimento. Eu sempre tenho um sonho de ir para a Índia, né? Mas de Ah, repente eu sonhei que eu estava na Índia. E eu pensei, olha, eu sempre planejei tanto vir para a Índia e de repente estou aqui. Lógico que sem mala, sem nada, né? No sonho pode tudo. E nesse sonho, quando que eu cheguei, estavam duas pessoas, eram duas mulheres, ensinando sobre sementes. Ela tinha várias sementes e ela estava falando sobre a nutrição, o significado dessas sementes. E daí lembro que teve uma semente que ela daí foi buscar, um homem foi buscar, e ele trouxe essa semente in natura, que essas sementes eram sementes secas já, né? É, e ele trouxe in natura, e daí ele mostrou inclusive a árvore em que vinha essa semente. E daí eu vi o tronco dessa árvore que estava ali e tinha o tronco dessa árvore. Ele não cheguei a ficar lúcida no sonho, ele só mostrando isso. Em seguida, eu caminhei para um outro lugar e vi um lótus, mas o lótus estava como que umas 3 metros, quase 4 metros de altura, a flor de lótus. Depois eu segui, só que daí cheguei num lugar onde que tinha uma arma. É, mas uma arma, como é que eu vou te dizer? Dessas ferramentas que nem tem nesses Budas ou coisas assim, né? Essas uhum. ferramentas. Eu não saberia chamar o nome, né? E é como que daí essa pessoa como que me matou. Mas me matou, mas como é que eu vou dizer? E me matou, mas eu não morri. Me matou, Sim, mas eu não morri. E também não teve sangue, não teve nada. Só lembrou que havia morte ali, entende? Mas e pronto. Daí eu voltei, mas com uma sensação boa, e pensando, até escrevi o sonho, e depois daí quando que eu, mais tarde é que eu vi meu celular e que veio, eu comecei a meditar um pouco mais sobre um o pouco que do tudo isso poderia significar. poderia significar, né? A própria semente que eu vi um natura, de repente um dom, uma semente minha que eu poderia estar desprendendo para o mundo, né? A flor de lótus alta, eu já penso que é uma orientação divina, né? Um mestre nesse sentido, mas eu achei, pensei, olha, e fazia assim um tempinho que não estava tendo um sonho de significado, assim, sabe? Então eu pensei, deve ser alguma mensagem que tem ali e meditar sobre isso. Se tu tiveres alguma orientação, te agradeço. Maria de Lourdes, tem um ponto muito importante no teu sonho, que tem alguns elementos de muita beleza, né? Que é esse lótus, né? Que são essas experiências da semente, da árvore. Tudo isso tem aí uma perspectiva bem interessante. Mas o que me chamou muito a atenção é o fato de você morrer no sonho e de ser uma dessas armas que os Budas seguram. Porque todas essas armas, principalmente os Budas irados, elas estão ali para destruir o ego, né? Hum, Para que o ego seja ferido, para que o ego perca a sua ignorância e possa despertar. Então, dentro da perspectiva tântrica, tem um elemento muito importante aí, e é para isso que nós praticamos, né? Quem pratica Chodo na terça-feira com Geshe-Dema, está ali destruindo o corpo, está ali destruindo o ego, está fazendo prática exatamente para que o ego possa ser destruído, possa acordar da ignorância que é o samsara. que Então, interessante. morrer, ser de alguma forma por uma arma como essa, me parece muito interessante na perspectiva da prática, né? Porque tem um elemento bem do Tantra, bem do Chod, né? Ser cortado, ser destruído, de alguma forma assim, poder ter o ego.
é, destruído, né? No sentido de destruir a ignorância. Então, todos os Budas irados, eles estão pisoteando um ego, eles estão lá pisoteando, picando, cortando, né? Destruindo com as suas armas. Essa perspectiva mais grosseira da nossa mente, né? É um sonho Olha bem que legal. auspicioso. Não sabia dessa. Muito obrigada, sim. Gratidão. Obrigado. Mais alguém? Então vamos à dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Neste longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Boa noite, bons Boa sonhos noite, pessoal. Boa noite, Denis. Boa e noite. até segunda-feira. Boa Boa noite. noite, Denis. Boa Tchau, noite, tchau. Dani. Muito obrigado. Boa noite, Obrigado. obrigada. Boa noite. Buenas noches, muchas gracias. Boa Graças noite, a Deus. obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada.